Bem-vindos ao canal Produz. Seguimos com o nosso episódio especial e hoje no segundo capítulo vamos falar de Super Frango. Do modesto aviário na pequena cidade de Itaberaí, estado de Goiás, nasceu no coração de dois homens o desejo de produzir frangos. Mas esse sonho se tornou maior que o planejado. A gigante marca que orgulha os goianos invade mercado do país inteiro e conquista a mesa e o paladar do brasileiro. Sem fronteiras, a Super Frango já atravessou os oceanos e começa a criar novos territórios. José Garrote, juntamente com seus filhos, declara a grande responsabilidade por trás da marca. E o canal mostra para vocês como funciona a engrenagem que gera empregos, riquezas e alimenta o mundo. Não percam esse incrível episódio e fiquem comigo. Ana Cláudia, que história esse do seu pai, hein? E é uma responsabilidade grande para vocês, né? Pegar um carro andando, um carro não, né? Um navio andando e dar sequência nisso. Verdadeiramente a sucessão já está acontecendo, porque vocês já estão aqui dentro. E o que é ser filha do Zé Garrote? Realmente é uma grande responsabilidade, né? Não é fácil, né? Você pegar uma empresa já nesse patamar e entrar e fazer acontecer e dar certo. Então a gente está nesse processo, né, de sucessão e graças a Deus até aqui tem dado tudo certo. E poder trabalhar com meu pai é uma grande inspiração, né? Ele é um grande exemplo para todos nós. É um aprendizado constante, né? Então, assim, ser filha dele é um grande privilégio mesmo de Deus. E ele está sempre acrescentando, agregando, né, nos ensinando muito com toda a experiência que ele tem, né, com todo o passado que ele tem. Então ele sempre tem muitas histórias enriquecedoras para nos ensinar através da experiência que ele teve, né? E trabalhar com ele também é muito bom, porque ele dá muita liberdade, muita autonomia, então a gente fica muito à vontade para fazer, para atuar, né? Não é aquele pai que fica o tempo todo presente, cobrando, querendo saber o que a gente está fazendo ou não. Até porque também ele já está um pouquinho, né, afastado aí dessa operação do dia a dia, quem está hoje é meu irmão. Então, assim, no dia a dia, no operacional, né, ele não interfere muito nas nossas decisões. Mas, claramente, né, no geral, no grosso, nas grandes lições, ele está sempre nos ensinando. E o seu departamento é um dos mais delicados dentro de qualquer empresa, né? Que é o jurídico, né? Como que é estar neste departamento, vivendo um país com leis que se renovam todos os dias? Então, eu sou advogada por formação, mas eu não advogo na prática. Então, no dia a dia, eu não fico ali advogando com os processos sem nada. A minha responsabilidade hoje é o departamento de compliance, né? Então, quando eu cheguei na empresa, a gente não tinha essa área. Então, né, eu fui contratada para implementar esse departamento na SSA. Então, hoje nós já temos aí quase seis anos de área de compliance, que é realmente o departamento responsável, né, pelas normas internas, pelas políticas, pelas leis, por garantir que a empresa está ali, né, adequada com toda a legislação, né? A gente é um país que tem aí 1 milhão de normas, então a gente tem que estar atento a isso. E todo dia cria uma, né? E todo dia muda. Então, assim, é a área responsável, né, por garantir que a empresa está, né, de acordo, está cumprindo o que a legislação manda, mas também não é só isso, né? Não é só sobre leis nem normas, é sobre muita conduta, sobre ética, né, sobre integridade. O meu pai sempre fala fazer o certo, então é uma área que está aí também zelando por um ambiente de trabalho respeitoso, né, saudável, íntegro. Então, realmente é de muita responsabilidade, né? A gente lida com muitos temas sensíveis aí no dia a dia, mas realmente é muito gratificante e muito prazeroso estar aqui. Hugo, que responsabilidade, hein? Que responsabilidade esse pai. A tarefa é boa. E essa empresa, porque hoje o nome Super Frango ele é muito forte na qualidade, muito forte dentro do supermercado, do grande mercado e principalmente na mesa de cada brasileiro. Porque um sonho de estar no estado de Goiás acabou que está no mundo inteiro, né? Graças a Deus, né, Cláudia? Assim, falar a missão que a gente tem, ela é de muita responsabilidade, né? Então a gente, né, como família aqui, fazendo a sucessão, né, segunda geração,
Daqui uns dias vamos ter que fazer a sucessão para a terceira, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande. E graças a Deus, como você disse, a marca Super Frango hoje ela é reconhecida na nossa região, né? Goiás e na região centro-oeste, Goiás, Brasília, Mato Grosso, principalmente são as regiões principais que a gente atua, mas também já tem um reconhecimento nacional. E com a graça de Deus, desde 2005 a gente exporta, né? Então são 20 anos aí de exportação e os nossos produtos já chegaram a mais de 86, por volta de 86 países, né? Então a gente mantém uma exportação constante aí anual em torno de 50 países e isso vem se consolidando cada dia mais. E dentro das políticas que eram exercidas aqui quando seu pai estava à frente, houve alguma mudança com a sua chegada? Na verdade, sim, não que, fala assim, sucessão, ele não pode ser visto como ruptura. Não. Ele tem que ser visto como continuidade. Então, na verdade, assim, a palavra que eu até prefiro e gosto de usar não é nem sucessão, porque sucessão, às vezes a gente fala, sucessão, então saiu um, entrou o outro. Na verdade, é transição. Transição. Então, assim, eu gosto muito da palavra transição porque ele é a continuidade de um trabalho. Eu já estava aqui na empresa, eu estou aqui desde 2007, então, como empresa. Então, eu não poderia falar que quando meu pai saiu, eu entrei, então a gente deixou de fazer alguma... Então, assim, teve uma linha do tempo, teve um corte e que agora as coisas são diferentes. Não. Nada a ver. Então, assim, porque dessa forma seria até incoerente a minha postura na empresa os outros anos que eu fiquei para trás aqui. Então, por isso a gente fala muito de continuidade. Na verdade, a gente continuou o trabalho que já estava sendo feito e, claro, que esse trabalho, ele exige que a gente faça coisas diferentes, mas não porque sou eu que estou aqui ou qualquer outra pessoa que veio. Se fosse o Zé Garrote na mesma cadeira, o mundo, vamos falar assim, eu falo assim, assumi a posição de CEO da empresa em 2020, final de 20, começo de 21. Então, o mundo pós-pandemia, o mundo mudou pós-pandemia, natural. Muito, né? Mudou muito. Então, assim, novas ações foram necessárias. E também a gente tem aquela máxima, né? Nem tudo que te trouxe até aqui é o que vai te levar até lá. É porque hoje você enfrenta uma mudança diária, né? É assim, o mundo... É muito rápido. Assim, o mundo mudou, então hoje tem uma necessidade de uma transformação digital na companhia, que ela é inevitável no mundo, qualquer empresa. Então você vai falar assim, mas o Zé Garrote... Então assim, você fez... Você vai dizer, não, se ele tivesse aqui, ele teria que ter feito da mesma forma. Então a gente tem um cuidado, uma atenção com as pessoas, né? Fala assim, um desenvolvimento de pessoas muito forte, né? Esse cuidado sempre existiu e agora a gente tem passou por uma reestruturação, né, organizacional na empresa de 2020 para cá, né, criando novas diretorias, novos padrões de governança, conselho de administração. Tudo isso aconteceu depois que eu assumi, mas não que isso teria que acontecer de qualquer forma. Então, por isso que eu falo assim, não teve nada que era assim, isso é Hugo e César Garrote, né? Na verdade, isso faz parte da mudança que eu falo assim, que exige que a empresa cresça, né? Mas falando mais um pouquinho de sucessão, de transição, é importante a entrada do filho, né, na sequência de qualquer empresa, porque vem aí também novas ideias. Sim, com certeza. Né? Um oxigênio diferente, né? Porque é muito tempo de construção. Sim. Então, querendo ou não, a pessoa está querendo dar uma diminuída no ritmo. Eu sempre falo também que a geração que construiu, né, sei lá, a geração do meu pai, qualquer outro fundador, ele tem um papel, né? Foi aquela de construir trabalho duro, mão na massa, um desgaste talvez emocional, não tinha recurso financeiro, né? A parte emocional sofre muito, não tinha recurso de pessoas, né? Então tudo meio feito na tora ali. Meu pai costuma falar que foi feito a machado. Então a gente vem uma segunda geração que vem com outra visão. Então, assim, meu pai não estudou. Que já está tudo pronto. Não estudou, a gente, né, fez faculdade, boas faculdades. Foram eu fiz preparados. MBA fora, então tenho mestrado nos Estados Unidos. Voltei, fui preparado para isso, assim, e tive a grande oportunidade de trabalhar não só com ele, mas também com todos os outros executivos que ajudaram a construir a empresa para chegar até aqui. Então, assim, a gente tem um papel, o papel é diferente, né, nosso hoje, que é desse de dar continuidade. Né, de pegar algo que já foi pronto. Então, um papel foi de construir, o outro é de pegar algo que já foi pronto e transformar esse negócio e manter esse negócio perene. Então, assim, a nossa... Fala assim, eu tenho talvez não é só o papel, mas uma missão minha pessoal, que é de deixar um legado da perpetuidade. Então, meu pai construiu, só que ele levou a empresa até aqui, 34 anos que tem empresa. Então, a gente fez a transição de geração com 30 anos, né, que é mais ou menos ali o que manda o livro, né, a literatura.
Daqui para frente, minha missão, eu falo assim, é fazer uma empresa centenária. Só que eu sei que eu não vou estar aqui até os 100 anos da empresa. Mas a geração Mas a vai. gente tem que preparar os alicerces da empresa, falar assim, fazer uma base bem feita para que a empresa se estruture, para que quando se tudo der certo, daqui 30 anos, sei lá, com uma empresa com 60, 70 anos eu sair daqui, passar para a nova geração, essa nova geração já vai estar pronta para dar continuidade. Então esse papel de, eu falo assim, de uma nova geração vindo, que você falou assim, de um refrigério, né, de trazer algo novo, refrescar o sangue, né? Vamos falar assim de cruzamento ali, né? Eu sei que você entende bastante pecuária. Então, assim, esse refrescamento aí de sangue, ele é importante, porque traz novas ideias, traz visões diferentes. Por exemplo, meu pai tem uma visão muito de produção. Meu pai adora produção. Projeto, construção e produzir. Eu tenho uma visão mais comercial, talvez um pouco mais financeira. Então, assim, a partir de produtos, qualidade, lançamentos, tecnologia e tal, então assim, eu agreguei um pouco mais. Então assim, não que um sobrepõe um outro, mas os dois acabam se complementando. Sim. E aí daqui uns dias vai vir outra pessoa, vai vir talvez um sobrinho, um executivo de mercado, que vem outro tipo de visão. E amanhã a gente vai trazer outro cara com outro tipo de visão e a empresa vai construindo. Isso é assim, importante, né? As novas visões que vão acrescentando, né? Isso, com certeza. Só agrega. Né? Só agrega. Existe projetos a serem implantados ainda de novas marcas, de novos produtos? Produtos sim, marcas não, né? Marcas por enquanto não, mas produto bastante. Então todos os anos a gente tem meta de lançamento de produto, então nós fizemos o nosso lançamento de 2025, a gente sempre faz ele no mês de setembro, que é ligado à Feira Superagos, que tem em Goiânia, uma feira de supermercados, a gente aproveita a feira para fazer o lançamento de produtos. Então para o ano que vem já tem uma lista nova de novos produtos, então tanto produtos à base de frango, que são lançados na marca Super Frango, e tanto produtos de outras categorias, não frango, que é lançada na marca Boa. Então, a marca Boa foi lançada em 2014, a gente chama ela de nossa marca generalista, porque ela tem lácteos, suínos, peixes, batata, tem massa, acho que é isso. Então, assim, tem bastante coisa hoje na marca Boa. Né, tem um faturamento expressivo dentro do nosso negócio e são produtos, a maioria deles não produzidos por nós, por parceiros, e produtos não frango. Então já 10% da receita total da empresa e quase 15% da receita do mercado interno é da marca Boa. Se a gente pegar só produtos hoje processados, a gente fala que são linguiça de frango, empanados, então juntando tudo que é processado, Super Frango, e tudo que é processado Boa, são produtos industrializados que a gente não tinha de 2012 para cá, hoje já representa 25%, dependendo do mês, até 30% da receita nossa do mercado interno. Olha só. E esse pensamento veio para agregar na produção que vocês começaram lá atrás, que era só o frango, só abaixo do porque frango, a gente tinha um frango na bandeja. Isso, é o frango inteiro. Começou com o frango inteiro. E aí cortava um pouquinho desse frango para fazer peito, coxa e asa. Ao longo do tempo, a dona de casa não quer comprar frango inteiro mais e nem quer comprar peito com osso, nem a perna. A gente fala peito, coxa e asa. Peito, coxa e asa. Né? E ela não quer a coxa mais com osso, vai querer a coxa sem osso. Então isso evoluiu. Então a partir de alguns anos, o nosso principal produto, que era o frango inteiro, virou cortes, in natura. Então peito, coxa e asa, aí começou a vir desossado. Então o peito fazia o filé de peito, a coxa hoje a gente faz o filé de coxa e a asa faz a asa cortada, que é o meio da asa e a coxinha da asa. Então isso vai agregando valor para o consumidor. E junto com isso, então assim, para entregar esse frango, já que nós temos o cliente para entregar o frango, tem um vendedor, tem um caminhão, por que não agregar outros produtos no portfólio? Então aí onde surgiu, né, a ideia nossa de importar batata, né? A gente começou importando batata da Europa, batata frita, palito. Hoje a nossa produção de batata é 100% brasileira, né? Mas começou importando batata da Europa para a gente colocar a caixa de batata no caminhão e entregar batata. E hoje tem vários outros produtos, né? Então tem mussarela, queijo coalho, requeijão, manteiga. Tudo da Boa. Tudo que não é frango é Boa. Aí tem presunto, bacon, apresuntado, calabresa, salsicha, tem tilápia, tem poça de tilápia. E tudo está nessas plantas aqui. Então tudo que é frango está em Itaberaí, Nova Veneza, e nem tudo que é Boa, quase tudo, assim, Boa meio a meio está aqui, que é salsicha, mortadela e calabresa, está aqui dentro, a gente faz em Itaberaí,
e os outros produtos é feito por parceiros. Então a gente tem parcerias com várias empresas no Brasil para fazer tilápia, fazer mussarela. Então toda a parte de lácteos, alguns suínos, pescados e massas, que é pão de alho, e batata, está em parceiros, terceiros. Olha que bacana. Nossa, mas é um nicho enorme de produtos que hoje a Superfrango tem. Na verdade não é Superfrango, né? A São Salvador, né? É a São Salvador, né? Que mantém as duas marcas. Isso. Que coisa extraordinária. Acho que não tem um churrasco que não tem a linguiça, a famosa linguiça da Superfrango, né? E aí ele me contou a história da linguiça, que ele utilizou de pedaços, que é coxa, sobrecoxa. Linguiça nossa. Tá explicado por que ela tem aquela suculência Ela toda, deu muito né? certo no mercado justamente por isso, porque é um produto de altíssimo padrão de qualidade. Muito. A matéria-prima usada na nossa linguiça não tem como ser melhor, que é o filé de coxa, que é o mesmo produto que a gente exporta para o Japão. Pois então, é um produto que a gente mais vende hoje para o Japão. Eu falo, japonês não é bobo, né? Uhum. Então, assim, se japonês está comendo e compra, é porque você sabe que é bom. Uhum. É a matéria-prima que a gente usa na linguiça. Então, foi um produto que deu um lançamento que nós fizemos em 2014. Hoje virou referência no Brasil como a principal marca de linguiça de frango, né? Superfrango. E, como você disse, Cláudio, é um produto que hoje ele faz parte do churrasco do goiano. Qualquer casa que você vai hoje em Goiás, fala assim, cara, a gente come, tem que ter uma linguiça Superfrango. Tem que ter a linguiça. Aí seja de bacon, a de queijo, a de piqui, de pimenta ou a tradicional, mas tem. Hugo, a grande preocupação de vocês é a família. Que principalmente que é onde o produto de vocês chega, né? Uhum. E isso é muito presente aqui dentro. Sim. Vocês têm colaboradores de muito tempo, como seu pai falou. E esse é o grande pulo do gato da Superfrango? Eu acredito que é a somatória de vários fatores, mas se fosse destacar um dos pontos, talvez que os fatores de sucesso da companhia, eu acho que é a parte da nossa cultura. Então, quando eu falo cultura organizacional, eu falo de gente, né? Então, assim, como que a gente trata as pessoas, como que essas pessoas foram empoderadas, como que a nossa gestão hoje é descentralizada, dando poder para as pessoas tomarem as ações, né? E que isso tudo vai convergir numa cultura, talvez um pouco clichê, o pessoal falar cultura de dono e tal, mas de fato aqui na SSA tem. Então, a gente tem uma cultura muito forte de pessoas, então, as pessoas têm autonomia para tomar as decisões, né? Muito, assim, não existe ingerência aqui, alguém tomou alguma ação, a gente fala assim, não, você não vai fazer. Então, assim, a palavra que fala assim, a gente tem honra, né? A palavra dada, ela vai ser cumprida, né? Então, se não interessa que um colaborador nosso falou, fez, a gente vai honrar aquilo que ele fez. Depois você pode até conversar, né? Para corrigir algumas coisas, para chamar atenção para algum fato, mas a gente sempre deixa a pessoa, né, assim, eu falo errar ou fazer assim, com as próprias mãos. Então, isso é muito importante. Então, eu falo assim, essa cultura, gente, pessoas, cuidado, carinho com as pessoas, eu acredito que foi um dos principais fatores que ajudaram a construir a empresa. Com certeza. E como que é trabalhar com esse pai? É bom demais, né? Meu pai é bom de mexer. Eu já vi histórias aí de outros pais mais complicados. O meu é ótimo, o meu é fácil. Não, assim, até porque, assim, eu acho como ele tocou a empresa a vida inteira, meu pai sempre foi muito descentralizador. Ele nunca foi aquele empresário que tudo tinha que estar na mão dele. Zero. Tem uma infinidade de coisas que se a gente perguntar de processo, que ele talvez não conhece o detalhe e não tem nada, desde quando eu entrei na empresa aqui, desde 2007 que eu comecei com ele, que parava a operação se dependesse de uma assinatura dele ou de uma aprovação dele. Então, se nada para, se ele não estiver aqui. Então, a empresa vai continuar rodando. Então, assim, ele sempre foi um cara muito desapegado nesse sentido. Então, ele nunca foi aquele cara centralizador que tinha tudo na mão dele. E quando os filhos entraram na empresa, eu acho que foi mais ou menos parecido. E ele queria que a gente errasse, queria que a gente aprendesse com, talvez, os próprios erros. Então, aquilo que ele delegava para a gente fazer, falava assim, olha, isso aqui é a sua função. Daí eu comecei na empresa, na produção animal. Então, toda a parte de produção de frango vivo. Então, assim, eu estava ali, ele era minha área, meu quadrado, ele se metia muito pouco. Claro, estava sempre acompanhando, vendo o que estava sendo feito, corrigindo rota, mas não era aquele cara que fala assim, vou fazer isso. Fala assim, não, você não vai fazer isso. Vou ficar ali, não você vai ficar. fazer esse sentido. Não, de jeito nenhum. Depois eu fui para o comercial, da mesma forma. Depois a gente foi para outras áreas da empresa, administrativa e financeira, da mesma forma. E até hoje aqui como presidente da empresa, também assim, ele não vem e fala assim, é para fazer assim, pronto. Então ele fala, olha,
dado isso aqui, eu acho que às vezes esse seria o melhor caminho. Então, assim, ele faz muito o papel dele de conselheiro mesmo, fala assim, formalmente falando, que é nas reuniões de conselho, e eu falo assim, é até mais duro nesse ambiente, né, de conselho e da empresarial do que fora. Então, fora dele ali, ele realmente veste o papel, né, veste o chapéu de pai e ajuda muita gente, orienta, conversa, mas nunca naquele fato ali, porque eu acho que muita gente desanima de trabalhar com pai. Tem muito, eu falo assim, desautorização, sabe, ingerência. O pai fala assim, o filho fez uma coisa, o pai vai lá e fala assim, cara, não, isso que você fez está errado, nós vamos fazer. Então, assim, desautoriza talvez o filho ali na frente de todo mundo. Então, isso acaba gerando um desânimo e um descrédito para a pessoa, porque parece que a sucessão está ali, mas não está. E meu pai não, nunca fez isso. Que é a grande dificuldade, que é o que mais está acontecendo. Então meu pai sim, e eu acho que o fato dele ter trabalhado com meu avô, como genro, né, genro e sogro, e meu avô era muito difícil, né, meu avô assim, apesar de ser meu avô, ótimo, mas para mim ele era ótimo, né, mas assim, eu sei que meu pai com as pessoas é um cara mais difícil, muito linha dura, imagina um cara, né, da década de, sei lá... 70, 50... Deve ter nascido, 50, sei lá, em 40, né? Isso. E, então, assim, eram outros valores, outro conceito, outra forma de ver a vida. Então, eu tenho certeza que, por exemplo, se meu avô, né, estivesse aqui hoje, não é que seria mais difícil, mas a forma de fazer as coisas eram muito diferentes. Então, meu pai e meu avô, tanto é que eles se acertaram, do meu avô ficar na fazenda e meu pai na empresa, porque se os dois tivessem aqui não tinha dado certo. Então, como meu pai passou por um processo de ser sucessor, né, assim, e agora ele está sendo sucedido, então acho que ele tem... facilidade. Tem uma facilidade, uma maturidade, e eu acho que o principal, ele entende a importância do tema, do fato. Então, assim, ele sabe da importância porque ele é louco pela questão, assim, acho que da perpetuidade, da longevidade do negócio dele. Então, assim, ele tem muita vontade que essa empresa... vou falar a palavra perpetuar, que é muito forte, mas sim, que a empresa se perpetue, né? Que ela seja longeva. Mas é esse o desejo dele. Então, né? Esse é o desejo dele. Então, assim, ele entende que para isso, ele precisa abrir mão aqui para fazer outras coisas. Então, assim, é fácil trabalhar com ele. Eu não acho difícil hora nenhuma, assim. Eu estou ouvindo você falar e vejo que você, para chegar aqui, sentar nessa cadeira de presidente, você passou por todos os caminhos aqui dentro, né? Passei por... Não vou falar 100% de todos na íntegra, mas passei por vários. Mas sim, eu estou no negócio aqui com ele desde 2007, então vamos dizer, são 18 anos que eu estou no negócio. Só que eu nasci no negócio também, né? Meu pai está no frango desde 81, né? Eu nasci em 84, o frigorífico começou em 91. Então, assim, eu nasci... Era moleque, eu vinha aqui para dentro do frigorífico, via as coisas acontecendo. Então, assim, moleque mesmo, 8 anos de idade, 10 anos, eu estava aí dentro. De alguma forma você estava aqui rodando, estava com ele, então assim, sempre nas férias. Ele me colocava para fazer alguma coisa. Então assim, vai andar com a equipe de vendas? Não, essas férias você vai rodar o pessoal no campo. Olha, você tem um postinho a gente tinha tipo uma lojinha de venda, a gente chamava postinho de venda. Uma lojinha de venda para vender frango para funcionário, o pessoal que vinha de Itaberaí às vezes queria comprar, tipo um mercadinho. Aí eu ia para a lojinha. Então, assim, cada férias eu tinha uma função na empresa. Então, assim, acabou que eu sempre aprendi do negócio. De alguma forma ele foi te ensinando. Foi ensinando, meio que, mesmo que aquilo ali parecia que era coisa à toa, mas com o tempo foi ficando, né? Vai colocando ali a sementinha, uma hora essa semente, ela floresce. Né? Então, Hugo, 18 anos na empresa que foi construída com muito trabalho, com muito desafio, com muito sacrifício. E sacrifício mesmo, muito. Né? De ter que abrir mão de conforto, de coisas que realmente a maioria não abriria. E você já passou por vários momentos aqui dentro. O que você falaria hoje para os sucessores e para os pais que ainda não conseguem fazer isso? Primeira coisa, Cláudio, eu acho que tem que ter diálogo aberto, assim. Eu acho que existe muita barreira nas famílias. Conversar difícil. Conversa difícil. Então, assim, existe muita barreira para conversa difícil. Então, assim, a conversa tem que ser transparente. Porque também nada adianta o pai querer que o filho tá no negócio. Se o filho não tem aptidão, o filho não quer. E também nada adianta o filho querer estar ali com o pai, mas também se o pai não dá abertura para que isso aconteça. Porque às vezes eu escuto muito pai falando, eu queria que meu filho trabalhasse, tal, mas às vezes o pai não dá abertura. E o filho também
tem gente que não quer, não tem aptidão, não gosta e paciência. Então, assim, tem que saber separar a razão ali da emoção. Meu pai mesmo é muito emocional. Então, ele tá super feliz que a gente tá aqui e tal. Não sei como seria se a gente não tivesse. Acho que ele estaria... Porque, assim, eu não sei se ele seria desses que entenderia. Eu falo assim, pelo lado paixão dele, assim, meu pai é paixão, razão, paixão tá lá em cima. Então, assim, eu não sei como que seria para ele. Talvez seria uma frustração muito grande. Isso gera frustração nas famílias e tal. Mas eu acho que tem que ter conversa, tem que ter alinhamento de expectativa. Porque não adianta colocar na mesa e falar assim, cara, ó, vem cá para trabalhar aqui se o moleque não quer também. Então, assim, eu sou muito... Talvez eu sou outra geração, não fui eu que construí e tal. Mas eu sou muito mais da linha... Por exemplo, quando eu olho a terceira geração, de falar assim, cara, vem pra cá quem quer e tem que ser bom para vir também, porque não adianta eu querer vir trazer vamos falar assim, eu tenho 3 filhos e são 8 membros da terceira geração, então são 3 e 2, né? 3 meu, 3 Ana Cláudia e 2 Ana Flávia. Se qualquer um dos 8 quiser estar na empresa, eu sou daquela linha que assim, cara, o processo para ele entrar é muito pior do que qualquer outra pessoa entrar. Uhum. E também, por que para dificultar? Para saber quem que realmente quer estar aqui. Porque o cara não pode enxergar a empresa como um cabide de emprego. Não deu nada certo na vida. Eu tenho empresa do meu avô para trabalhar? Não existe. Não. Até porque a empresa não é do avô dele, né? No dia de amanhã, porque se um neto, acho que é outra coisa importante, ele cresce vendo a empresa do avô. No nosso caso aqui, que é um sócio só. Então ele cresceu, um sócio só, quando eu falo um dono só, meu pai e minha mãe, são 2 sócios. Então ele cresce vendo a empresa do avô. A empresa é do meu avô. Quando ele pensa que a empresa é do avô dele, o que ele acha? Que a empresa é minha. É assim, minha que eu falo, dele. Do pai dele. Não é dele, é pessoal. Do meu avô é meu também. Que é uma visão Só que ele esquece que ele vai ser sócio de outros 8. Uhum. E se os outros 8 começar a querer trabalhar aqui, eu como atual presidente, tô fudido. Como é que eu vou lidar com 8 membros de terceira geração? Não dá para lidar. Então, assim... Eu colocaria, tipo assim, uma régua muito mais difícil para entrar para quem que estivesse aqui. Realmente tem aptidão e querer estar, né? Tem que querer, tem que estar aqui. Então, assim, tem que saber dividir isso muito bem. Né? Então, assim, eu sou de uma linha, mas quem quiser estar aqui tem que estar bem qualificado e tem que querer, tem que estar pronto, tem que ter passado pelo mercado, tem que sofrer um pouquinho fora, trabalhar uns 3, 4 anos, 5 anos fora para depois vir para a empresa família, para saber o que é o mundo lá fora, para depois voltar aqui. Então, assim, às vezes, você perguntar para o meu pai, acho que a opinião dele não é essa. A dele é assim, não, quanto mais cedo chegar aqui, melhor, porque vai aprender logo e tal. Mas, assim, A gente vê um ditado aí no país que é, eu consigo chegar, eu consigo crescer, mas manter é muito difícil. Porque tem muito mercado acontecendo, né? Não, assim, é aquele desafio, né? Do cara que construiu. Talvez, assim, aquela máxima, né? Chegar até o topo é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Assim. Mas fala assim, então chegar até o topo é uma história, manter-se no topo é uma outra história. É um outro jogo, é um outro desafio. Porque você tem que se reinventar todos os dias, É um outro desafio. E zero desmerecer, né? Como chegou até aqui. Porque chegar até aqui foi suado, você falou, foi muito suor, foi muita dedicação, foi muita resiliência. Meu pai e minha mãe sofreram muito, né? E não só eles. Todas as pessoas que ajudaram a chegar aqui até os 30 anos de empresa. Se eu e minhas irmãs pegamos o negócio pronto, né? Então, só que agora a gente não pode dar o luxo de perder. Né? É lógico. Hugo, nós estamos chegando no final de mais um ano e vocês estão cheios de planos e projetos, né? A SSA está cheia de projetos e vem aí um novo ano, vem um ano inclusive de mudança, né? Ou não de política, de comando no país. Né, o país hoje enfrenta uma tribulação enorme com os países, enfim. Isso tudo gera uma tensão, uma expectativa grande, principalmente para a indústria, porque você tem mudanças de lei, mudança de regra, né, enfim, é toda uma expectativa que gera, mas não pode parar os projetos. Né? Qual a mensagem que você deixa para os colaboradores, para os produtores que estão aí junto com vocês, né, gerando essa matéria-prima para a... Então, a primeira mensagem é agradecimento, né, Cláudia? Agradecer todos os nossos parceiros, seja ele um produtor integrado, um parceiro como vocês que fornece para nós grãos, né, que confia para a gente o grão, colaborador nosso que está aqui dentro, um cliente, consumidor final.
Então, todos esses parceiros eu agradeço de coração, né, por confiar na SSA. Né? Uns confiam o trabalho dele aqui conosco, né, tá aqui com a gente, escolheu fazer eu falo assim, a trajetória de vida dele, de jornada de vida dele profissional junto com a gente, então confiou o sustento da família dele na gente. Né? Você, como produtora rural, que confiou a produção sua em nós também, né? Então, assim, vendeu, entregou, produziu milho, o cara produz e entrega para nós. Então, isso tem um nível de confiança. O outro, que é integrado, nosso parceiro importantíssimo da nossa cadeia, que está ali junto com a gente, né? Criando, engordando frango, né? Participando junto do nosso processo produtivo. Então, assim, os nossos clientes, consumidores, então, assim, cada um tem um papel importantíssimo dentro do nosso negócio e só tenho a agradecê-los. E dizer que a gente está, nós, né, como família, então falo por mim, por minhas irmãs, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, nisso aqui. Só colaboradores são mais de 8 mil. Então, são 8 mil pessoas que dependem hoje, né, do nosso negócio. Então, a gente tem que olhar isso aqui e falar assim, a Ação Salvador hoje ela é maior do que a família. A gente tem que ter uma atenção muito grande com a empresa, porque a gente não pode ser egoísta de olhar só para o nosso próprio umbigo e pensar aquilo que é bom para nós. Então, a gente tem que pensar aquilo que é bom para todo mundo. Então, por isso que a gente não descansa nunca, não vai parar de investir, não vai parar de crescer, se Deus quiser. Então, peço sempre a Deus que dê força para nós, inteligência e sabedoria, para que a gente possa crescer sempre. Porque se a empresa cresce com rentabilidade, com bons projetos, com eficiência operacional, aí sim nós vamos ter condição de continuar crescendo cada vez mais e gerando novos empregos, novas oportunidades, né, tendo novas parcerias. Então, esse que é o importante. Então, podem ficar tranquilos que, né, a família hoje, né, nossa geração, nossa família, tem total 100%, 1000% comprometimento, né, com a nossa atividade, com o nosso negócio, que a gente sabe da responsabilidade social que é o negócio. Né? Não é um negócio da família do Zé Garrote. Hoje, né, é de Itaberaí, é de Goiás, é do Brasil. É da família brasileira. É da família brasileira. Ana Flávia, eu estou encantada com essa família, com essa empresa. Por mais que eu tenha estudado para estar aqui hoje com vocês, eu estou surpresa em todos os pontos. É uma família que realmente gere outras famílias. E o carinho, o amor que o seu pai tem ao falar desse projeto, que é um projeto emocionante, né? A história dele. O que é, Ana Flávia, ser filha do Zé Garrote? Nossa, eu falo que ser filha do Zé Garrote é um grande privilégio, né? Quem não queria ter um Zé Garrote ao lado? Então, eu falo que ele é um mentor e ele inspira realmente, não só pelo empresário que ele é, mas sobretudo pelo ser humano que ele é. Né? Quem convive com meu pai sabe do tamanho do coração dele. Ele é um homem muito generoso, muito humilde e de muita visão. Né? Eu falo que meu pai, assim, o que me admira muito nele é assim, a forma otimista, sabe como ele vê a vida? Ele tem fé. Aqui na SSA a gente brinca que a gente fala, nós não temos aqui, não é uma ambição, é uma crença. Né? Porque a gente sabe que aquilo vai dar certo. Porque meu pai sempre ele colocou muito Deus em primeiro lugar, sempre nos ensinou isso e muito a valorização das pessoas. E aí o caminho não tem erro, né? O caminho não tem erro. Porque a Bíblia é muito clara, né? Ela fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E ele verdadeiramente ama o próximo. Eu nunca vi meu pai abrir a boca para falar mal de ninguém. Ele é aquele que, mesmo que alguma coisa assim na empresa não tá conforme ele gostaria, ou uma situação não é como a gente desejava, você nunca vê ele expondo as situações. Ele trata todo mundo com muito amor, com muito respeito. Ele é muito doador. Ele está sempre pensando no próximo, como que as pessoas vão se sentir. Então, ele, além de tudo, é uma companhia super agradável. E eu falo que ele tem uma visão que vem de Deus mesmo, né? Acho que o Espírito Santo que iluminou, porque da trajetória de onde ele saiu, um menino simples do interior, né? E aonde chegou é realmente algo sobrenatural. E difícil, né? E difícil. E ele tem uma coisa, ele é incansável. Meu pai não cansa. Ele tem uma energia que eu falo, gente, da onde que vem tanto fôlego, né? Então não é fácil acompanhar ele. Realmente é uma missão difícil, desafiadora. Eu falo que as pessoas, né, são únicas, são singulares. E ele tem tentado nos ensinar e a gente tem que aproveitar o tempo que tem com ele ao lado, né? Até a minha filha, Manu, que é a neta mais velha, tem 18 anos, ela estava com um projeto, ela foi morar fora
Ela ficou 2 anos nos Estados Unidos e 1 ano na Suíça. E aí, quando foi decidir se ela fazia faculdade fora ou não, ela acabou passando uma faculdade muito boa na Espanha, de business, mas ela chegou à conclusão de que ela deveria voltar para o Brasil, fazer faculdade aqui, porque ela falou assim, mãe, eu preciso estar mais tempo perto do meu avô, né? Eu preciso aprender com ele, eu quero estar do lado dele. Vai ser um grande aprendizado. Ela falou, vai me agregar muito mais, talvez, do que se eu ficar fora. Então, foi um dos grandes fatores para ela, né, decisivos dela voltar para o Brasil, porque ela estava amando viver lá. A faculdade que ela passou era fantástica. Ela falou assim, não, mas eu vou para São Paulo, porque o que eu puder aproveitar, né, com a companhia dele, com os ensinamentos dele, eu acho que vai ser muito válido. Então, assim, ele é... Eu sou suspeita de falar, né? Eu falo que eu puxo o saco dele. Mas não é, realmente, porque ele é um ser humano admirável. E para mim é sempre um privilégio sentar e ouvi-lo. E a gente estava aqui falando de Deus, né? Deus é inexplicável, né? Ser cristão é inexplicável, né? É um amor que a gente nunca cansa de falar. E Deus, ele preparou tanto os caminhos dele que colocou uma mulher tão forte quanto, né? Porque sua mãe, ela foi fundamental para tudo que ele foi fazer. Porque ele falava, vamos, ela, ok. Super parceira. Vamos. Ela não teve medo, né? E você carrega o nome dela, né? Sim, o meu nome é Ana Flávia. Minha mãe disse que quando eu nasci, na época eu não tinha ultrassom, né? Eu já tenho 44 anos e ela disse que meu nome ia ser Carla, porque era o nome do pai dela, que é o Carlos, que é o sogro do meu avô. E ela disse que de repente meu pai sai, vai no cartório e chega e fala, olha, registrei, tá aqui a Ana Flávia. Ela, como assim? Ele tem uma tia que ele gosta muito, que é a tia Preta, que o nome dela é Ana, o apelido é Preta, e em homenagem à minha mãe. Então ele quis fazer uma homenagem à tia e à esposa, né? Então as deu Ana mulheres Flávia. da vida dele, né? Eu falo, gente, o povo lá em casa não é muito criativo, porque depois vieram outras Anas, né? A minha irmã também é Ana Cláudia. Mas que bom. E qual é o seu papel hoje aqui dentro? Então, a minha formação em psicologia, eu sou psicóloga por formação, nunca atuei na área clínica. Hoje eu faço parte do time de gente e gestão. Nós somos aqui 4 gerentes para dividir em todas as áreas, né, dessa diretoria. E eu estou à frente da área social, da parte de responsabilidade social. Estou à frente do time de consultoria interna, que foi que eu assumi mais recentemente. E da parte de clima e cultura da empresa, também fica sob a minha responsabilidade. E como que é isso, pegar toda essa bagagem de uma empresa construída e levar isso adiante agora? Quais são os planos? Olha, eu falo que é um desafio, né? E um aprendizado diário. E o que eu mais me preocupo é com a manutenção da nossa cultura. Porque eu sei que se a SSA chegou até aqui, foi porque ela tinha uma cultura muito forte, muito única e sólida, né? Que sustentou. Então a gente precisa garantir que isso passe para as outras pessoas que acabaram de chegar, para as outras unidades, né, que a gente adquire. Então essa perpetuação do nosso jeito de ser, eu acho que ele é um desafio muito grande hoje, porque é o modelo que deu certo. É claro que você tem que se atualizar, né? As gerações são diferentes, têm desejos diferentes, comportamentos diferentes, mas a gente não pode perder a nossa raiz, o nosso DNA. A base, né? A nossa base. Então, todo dia a gente está aprendendo. Falo que todo mundo é muito rápido, né? Às vezes você não pode nem fazer um planejamento muito longo, porque tem situações externas. Hoje é, né, tudo para ontem. E o RH, ele evoluiu muito, né? Hoje ele tem um papel muito fundamental dentro da empresa, ele auxilia ali nas tomadas de decisões, é realmente um RH muito estratégico. Então, a gente está aqui juntos, aprendendo e evoluindo juntos a cada dia. Uhum. E qual seria a mensagem que você deixa para os nossos espectadores, para os colaboradores, que é os que você trabalha diretamente, e para os produtores que estão ligados à SSA hoje? Bom, eu falo o seguinte, né? Vocês que são donos, empresários, né? Cuidem das suas pessoas. Digo que os colaboradores, eles são o maior ativo que a empresa tem, né? O resto aqui é máquina, tudo material. Pode ser substituído. Pode ser substituído, mas as pessoas não. Então, quando as pessoas têm um sentimento de dono, né? Quando elas amam o lugar que elas estão, e quando existe uma relação de confiança ali, o ambiente ele se torna muito mais produtivo, né? E as pessoas fazem história. Então não queiram tudo só para você, que nós somos uma família, né? A nossa crença é o quê? Produzir alimentos com amor transforma o mundo. Porque a SSA ela não existe só para alimentar,
não é só para produzir alimentos, mas ela existe para realmente transformar realidades. Famílias. E quando a pessoa entra aqui, ela começa a mudar na vida dela, porque ela aprende valores. Né? Hoje mesmo a gente estava iniciando a Semana da Integridade e nós começamos com um momento de oração. Então, querendo ou não, a gente está inserindo ali que Deus vem em primeiro lugar. Né? Inserindo ali valores como integridade, né? Fazer o certo, né? É o único caminho que tem. Né? Então, assim, quando você decide fazer o certo, Deus te abençoa como um escudo ali na sua vida. Né? A gente ensina sobre excelência aqui no Fazer Bem Feito. Né? A excelência, ela não é só para você crescer e ser promovido, mas ela também agrada a Deus. Né? Quando você faz algo melhor do que você imaginava, que você dá o seu melhor, você está honrando a Deus. E agradar Ele em primeiro lugar. E agradar Ele em primeiro lugar. É melhor, né? E aqui a gente tudo faz juntos. Né? Assim, eu falo que isso é um desafio fazer juntos demais. Porque você colocar um monte de pessoas e você alinhar as ideias, eu falo que é um compromisso nosso, que ele tem que ser trabalhado todo dia. Por isso que eu estou aqui na sala Fazer Juntos, que eu acho que ela representa muito essa área de gente que está aqui no quê, né? Que a gente entende que confiança, boas relações, respeito com o próximo, saber ouvir, empatia, tudo isso também te ajuda a alcançar os seus objetivos estratégicos. Então, acho que a cultura da SSA, ela ensina muito. Então, não serve só para a gente, eu acho que ela é uma cultura para a vida. Então, sempre escolha, né, os bons caminhos, honre a Deus, seja fiel aos seus valores, né, aquilo que você faz, aquilo que você prometeu, né, dê o seu melhor, faça bem feito em tudo aquilo que você está e valorize as pessoas que estão ao seu lado. João Batista, o que é trabalhar numa empresa que leva o alimento para a mesa de todos os brasileiros? Cláudia, é um orgulho muito grande a gente fazer parte dessa família. Então, assim, e você está podendo contribuir para levar um produto saudável para a população. Qual que é o seu cargo aqui dentro? Gerente de produção industrial. E como que é trabalhar com o Zé Garrote? É uma satisfação muito grande. É uma pessoa humilde, que gosta muito de dar oportunidade para os colaboradores. Então, assim, é uma pessoa muito calorosa. Então, amigo, não é um patrão, ela é um amigo. Há quanto tempo você está aqui na Super Frango? Há mais de 32 anos. Nossa, então você tem uma vida aqui dentro. É, minha vida toda. Na verdade, não só eu, meu pai iniciou na Super Frango, estava construindo o abatedor em 1990. Em 91 entrou meu irmão, que hoje é gerente comercial. Em 93 entrou eu. Meu pai aposentou e eu e meu irmão ainda estamos. E já tem aí uma segunda geração, terceira geração, aliás, né? Que meus sobrinhos, que filho do meu irmão, já está na SSA também. Olha só, tudo dando uma continuidade dentro de uma empresa que é só família. É família, né? Na verdade, é família SSA e a gente constrói a família juntos. Wesley, como que é trabalhar na Super Frango? Trabalhar na Super Frango é uma satisfação muito grande, né? Então, 26 anos, né, de empresa, então assim, é uma satisfação muito grande para mim que tive a oportunidade, né, de acompanhar o crescimento da empresa juntamente com o meu crescimento, né? E há 26 anos atrás eu comecei aqui como auxiliar de produção. E hoje você vê seus colegas que estão com você desde o início e vê essa empresa cada dia mais alcançar cada dia mais meses e meses, não só no Brasil hoje, como no mundo inteiro. É um orgulho muito grande, né, participar de tudo isso aí. Quando a gente começou a trabalhar aqui, a gente praticamente só fornecia produtos, alimentos para o Brasil, né, para o estado de Goiás. E hoje ver que a gente pode exportar para o mundo inteiro é um orgulho muito grande. Para mim e para todos os meus colegas que estão lá embaixo hoje. Ver o nome da empresa que você trabalha está estampado Cruzar o Oceano. Cruzar o Oceano. É uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande. Saber que eu fiz parte dessa história e estou fazendo ainda. E quem é o Zé Garrote para você? O Zé Garrote, para mim, ele é uma pessoa assim, um pai, um amigo, um companheiro, porque me deu várias oportunidades, me abraçou, confiou em mim e continua confiando. E eu costumo falar que eu tenho uma sorte muito grande, porque eu trabalho aqui, minha esposa trabalha aqui e meus filhos trabalham aqui. Hoje, na data de hoje, meu filho mais novo está começando a trabalhar na empresa.
Está sendo o primeiro dia de contrato dele. Então, sim, resumindo, a família inteira hoje trabalha na São Salvador Alimentos. Então, o frango da Super Frango tem sabor de família. Com certeza. Sabor de família, né? Enquanto, literalmente. Família na mesa, família quando a gente traz reunido mesmo. Pai, esposa e filhos. Marildo, como que é trabalhar na Super Frango? Olha, para mim é uma satisfação enorme trabalhar aqui. É daqui que eu tiro o sustento para minha família, daqui que eu venho crescendo na vida e para mim é uma satisfação enorme trabalhar aqui. Há quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui na São Salvador Alimentos há 18 anos, Desde 2007. desde 2007. Olha só que maravilha. E hoje, só que nessa época ela estava iniciando, estava com o mercado goiano. E agora, ver esses alimentos que são produzidos aqui chegar cruzando o oceano, Brasil e mundo. E a gente sabe que a gente está mandando um produto com qualidade para o consumidor. Então, para a gente é uma satisfação grande. E quem é o Zé Garrote para você? Olha, o Zé Garrote para nós é como se fosse um ídolo, né? A gente sabe como que ele é e como que ele faz para cada colaborador aqui. A gente sabe que ele, né, o fundador disso aqui e que ele, né, nos motiva todos os dias. Thaisa, você é gerente de Pesquisa e desenvolvimento. Isso. Que hoje é importantíssimo em qualquer empresa para que se nasçam novos produtos, né? Que chegam novos produtos na mesa. É aqui que começa os produtos que a dona de casa vê no supermercado. Isso daí, as maravilhas, né? As maravilhas. Da Super Frango. E tem uma maravilha que, inclusive, é o carro-chefe, e o Zé Garrote já falou para nós que foi um desafio. E ele falou, não, agora vamos produzir alguma coisa, que é a linguiça de churrasco. Isso aí. E foi desenvolvida pela sua equipe. Isso aí, 2014, né? Nós iniciamos Conta com a linguiça nós de como que você frango. começou e como que você pensou nisso? Não, na verdade, nós começamos com projetos industrializados, né? 2010, 2011, eu fui convidada pelo nosso CEO para tocar esse projeto de industrializados, né? Então, nós iniciamos com parceria em terceiros na produção de salsicha, mortadela. Começamos lá em Curitiba, na empresa Pecim. E aí, em 2011 que nós iniciamos, eu lembro direitinho, 21/11/2011. Olha só. E aí, em 2014, nasceu a vontade. Então tá fazendo, então é aniversário agora em novembro. Isso, justamente. Né? Mas aí nós paramos com a terceirização de salsicha e mortadela, né? E nós trouxemos para dentro de casa. Então hoje a produção é interna, né? E a linguiça de frango, nós iniciamos em 2014, né? 2013 veio a parte do desenvolvimento e 2014 aí o início da produção. Começamos ali com uma única embutideira, né? Numa sala pequenininha. E hoje, aquela potência toda lá, com acho que 6 embutideiras, né, ao todo. Então, produzindo aí uma média de 60, 70 toneladas dia. E o que é para você, profissional, ver um produto criado pela sua equipe, tão querido na mesa de todas as pessoas, todos os brasileiros? Ah, Cláudia, é uma satisfação muito grande, né? Nossa, sem dúvida. E um orgulho muito grande, né? Saber que a gente virou tem um como carro-chefe. filho, né? Como um filho. E não fala mal do nosso filho, não. Que, nossa senhora, é a mesma coisa bater na cara. E conta para nós qual é o segredo dessa suculência dessa linguiça, do sabor dela. A nossa linguiça, o diferencial dela é que ela é feita com cortes nobres do frango, né? Então, hoje, grande parte da formulação, mais de 50% da formulação é filé de coxa. Que é a carne mais suculenta. Que é uma carne extremamente suculenta, né? Por isso que a gente entrega um produto com tanta suculência aí. De novo, o diferencial de mercado é esse, né? E além da gente trabalhar com cortes nobres, hoje a gente também não utiliza proteína de soja, né? Que é muito utilizada no mercado quando se fala de linguiça frescal.
o pessoal utiliza tanto na de frango quanto suína, utiliza a proteína de soja, né? soja. Então, o nosso diferencial, além de trabalhar com cortes nobres do frango, né, uma parte mais suculenta, como eu mencionei com o filé de coxa, a gente também não utiliza proteína de soja. Ela é então, pura. é uma linguiça topíssima mesmo. Então, para quem quer fazer dieta, ela tá ótima, né? Excelente, é o caminho. E eu fico feliz, eu moro em Taquaral, né, numa cidade próxima aqui, Itaberaí, e eu vou muito aos mercados ali e fico vendo, né, observando, principalmente no horário de almoço, assim, final de semana, eu fico observando. O pessoal deixa de levar, que antigamente, quando se falava em churrasco, era linguiça suína, né? Então, hoje não. Hoje o pessoal vai no mercado e sempre sai com um pacotinho da linguiça de frango, super frango, e é só elogios, né? Então, falou em churrasco, pensou em churrasco, linguiça Tem super que ter, frango, tá tem que ter ela, tem que ter. Certeza. E é um orgulho grande. Isso aí, demais, como tá consumidor, eu posso te garantir que realmente. Com certeza. E às vezes, aí vamos chamar a atenção, e às vezes a gente não compra porque não tem. Né? Então, alô, supermercados, né? Isso aí. E aí a gente fez muito sucesso a tradicional, né? A linguiça de frango tradicional. E daí, com o tempo, veio a ideia ali das saborizadas, né? Então, entrou com a linguiça de frango com piqui. Que é o gosto do goiano e do Isso, mineiro. Justamente. A linguiça de queijo coalho, né? Que é outra paixão também. Isso, hoje a de queijo coalho é a campeã de venda, né? Dessas saborizadas aí. E aí a de bacon e a apimentada. Então, aí já tivemos uma base boa, né? E só foi complementando aí o negócio, fazendo ficar melhor. O que estava bom fica ainda melhor, né? Thais, o que é trabalhar numa empresa que hoje, aonde você vai, tem um produto que chega à mesa de cada brasileiro e saber o quanto é importante o alimento hoje, a produção de alimento? Cláudia, de novo, né? Para mim é um orgulho muito grande. Eu me identifico muito. Eu sou cria do Zé e do Hugo, né? Então, assim, eu não consigo fazer um produto mais ou menos. Eu aprendi isso com o Zé, tanto é que a nossa cultura aí, né? Fazer o certo, bem feito e junto. Claro, todos os produtos que a gente tem no mercado aí foi feito com toda uma equipe, né? O time de P&D, de produção, então todo mundo aí a 4 mãos. Tudo dentro da legislação, tudo certinho, né, Cláudia? Porque é o que eu falo, né? A gente tem que fazer para a gente comer, para os nossos filhos comerem. Então, quanto a isso aí, pode ter certeza, em questão de segurança alimentar e tudo mais, a gente preza muito por isso, sabe? É muito carinho, é muito amor pelo que a gente faz. A gente coloca todo esse amor e todo esse carinho nos produtos, tudo. Você pode ter certeza que o que é desenvolvido aqui é feito com muito amor, com muita dedicação, com muito comprometimento, né? Na minha fala com o Zé Garrote, eu disse para ele que então os alimentos, o frango da Super Frango tem sabor de família. Tem sabor de família, com certeza absoluta. O que é produzido aqui, o meu filho come, a minha filha come, assim como os do Zé. Se você for na casa do Zé Garrote, tiver a oportunidade de ir almoçar na casa dele, ele vai te servir os produtos, obviamente, a linguiça principalmente, né, que não falta na casa dele. Então, é muito orgulho mesmo, assim, do que a gente faz, sabe? É tudo feito com muito amor, com certeza absoluta. Hoje nós estamos vivendo uma geração que pouco se importa com qualidade, umas passando por cima. O que é para você estar dentro de uma empresa que preza principalmente pela qualidade, pela preservação dos colaboradores aqui dentro, que eles cresçam em família? O que significa isso hoje para você? Cláudia, como eu falei, né, a empresa, eu acho que eu estou aqui há 16 anos, né? Tenho 16 anos de formada e 16 anos de empresa. Então, assim, eu me identifico muito com a forma de trabalhar, com o direcionamento do Zé e do Hugo, né? Sempre pautado aí no caminho certo mesmo. É igual eu falei, eu cito mais uma vez a questão da cultura, né? Em fazer o certo, fazer bem feito. Fazer o certo, fazer bem feito é o quê? Fazer com qualidade, né? Então, a forma de trabalhar da empresa, todo o direcionamento que a gente recebe, condiz muito com a minha forma de trabalhar também. Então, acho que por isso que eu estou aqui há tantos anos, né? E eu não consigo me ver em outro lugar, de verdade. Então, assim, sempre, quando eu falo que eu sou cria deles, é porque eles sempre ensinaram que a qualidade está acima de tudo, né? Muitas vezes você vai falar assim, o produto saiu caro e tudo mais, mas mesmo assim, pensando na qualidade,
que a gente entrega para o consumidor, a gente ainda consegue absorver esse custo aí, sabe? E vamos para frente, igual a linguiça super frango mesmo. A linguiça, se você for pensar, quem faz uma linguiça com mais de 50% de filé de coxa? Pois é, o né? custo, né? Hoje o pessoal trabalha com o quê? Com retalho de filé de peito, né? Ou do filé de coxa mesmo. Nós não, nós trabalhamos com filé de coxa. Tirou lá na linha, vai direto para a sala de industrializados ali para processar, para fazer linguiça de frango. Olha que maravilha. Então, a SSA, ela é mais do que produzir frango. Ela é uma super frango. Ela é uma super frango, com certeza. E boa! Zé, que história, que família, que empresa. Obrigado. Eu tenho certeza absoluta que esse episódio vai mudar muito o pensamento de muitas pessoas. E esse é o sentido da Produz, esse é o sentido da vida, poder dar um pouco do que nós recebemos de Deus. E você recebeu um grande dom, né? O dom de ter a visão de um caminho onde as pessoas nem imaginam onde vai chegar. É meio que Abraão, né? Você escutou a voz de Deus e fala, vá! Você foi, Pronto. né? Você foi para uma terra desconhecida, o frango. Exatamente, uma terra desconhecida. Jamais imaginei na minha vida que eu poderia mexer com frango. Tinha um desenho totalmente diferente. E de repente Deus fala que não é por aqui, é por aqui. Mas Segui você com fé, mas, com coragem. mas você não imaginava que você teria uma grande nação para poder fornecer esse alimento, né? Essa grande proteína, né? Jamais imaginei que eu poderia chegar nesse lugar. Nunca imaginei. Sonhava em abater 20 mil frangos com 70 anos de idade. Esse era o meu sonho. Foi isso que nós desenhamos, né? Foi isso que nós imaginamos. E as coisas foram acontecendo. Deus, pessoas, tecnologia. Acreditar nas coisas corretas. Zé, eu quero te agradecer, né? Eu sei que seu tempo é limitadíssimo. Que isso. E você foi tão rápido, né? Nós solicitamos essa entrevista e foi tão rápido. Você realmente tem uma abertura para falar, né? E principalmente falar de algo que a maioria dos empresários não querem falar, que é da vida pessoal, né? E você não só falou, como você também nos apresentou seus filhos, que estão aí à frente de alguns departamentos da empresa. Então, muito obrigado. E eu quero uma palavra sua para os nossos espectadores e também para os produtores rurais e também para os empresários. Bom, primeiro eu quero agradecer você, Cláudia, e a toda a sua equipe, né, por estar nos dando essa oportunidade de estar aqui falando. Quando você fala que às vezes as pessoas não gostam de falar, eu acho que deve falar. Por quê? É uma forma que nós temos de transformar, ajudar a transformar o mundo, transformar as pessoas. O menor que seja o efeito das nossas entrevistas, das nossas falas, mas se atingir um, já é o suficiente, já está bom, já houve uma transformação. Então eu sugiro que fale, que dê a oportunidade para a Cláudia, para a Produz, para ela poder falar de tudo aquilo que você tem de potencial e que possa ser demonstrado para ajudar os outros. Para os agricultores eu quero dizer o seguinte, e para os empresários, nós temos um dos melhores lugares do mundo, talvez o melhor lugar do mundo, chama Brasil. Nós temos um país de extensão continental. Nós temos um país que tem todos os recursos naturais que precisa de ter. Nós somos incompatíveis, ninguém compete conosco no agronegócio, né? Então, o agronegócio nós somos bons. Somos bons em outras áreas também, somos gigantes, né? Então, o alimento tem que sair por aqui. Pelo sim ou pelo não, seja a tecnologia, seja a IA, seja o satélite, a tecnologia mais importante do mundo. Mas uma coisa nós sabemos, todos têm que alimentar. E o alimento sai da terra, do amor, do trabalho, do suor, da dedicação, do esforço, né? Para que nós possamos alimentar os nossos povos. Que Deus foi generoso conosco e nos dá esse lugar, chamado Brasil. As pessoas me perguntam, Zé, você investe fora, você investe em outro lugar? Não, eu invisto aqui. Aqui é minha terra, aqui é minha casa, é aqui que eu comecei, é aqui que eu nasci,
é aqui que eu cresci, é aqui que eu vou morrer e é por aqui que eu vou lutar. Esse é o nosso lugar. Lute, trabalhe duro, deixe as dificuldades e as conversas de lado, olhe para frente, nem para trás, nem pelas laterais, sempre para frente, fazendo o certo, bem feito e junto. E assim nós finalizamos mais um episódio. O coração enche de gratidão ao Senhor que nos permitiu estar aqui junto com essa família, junto com essa história, junto com esse legado. Mais uma vez, levando para vocês, aqueles que se dedicam a produzir o alimento e levar na sua mesa. Até breve, amigos. E assim finalizamos o segundo capítulo da nossa série A História por Trás de um Homem. Falamos sobre o gigante Super Frango, seu comando já nas mãos do sucessor Hugo Souza, filho primogênito de Flávia e Zé Garrote. Ouvimos também as filhas Ana Cláudia e Ana Flávia, que assumem papéis importantíssimos na indústria. Ao percorrermos algumas áreas de produção, nos deparamos com colaboradores que se emocionam ao falar de suas carreiras. Amor e trabalho, fé e união são palavras que definem os colaboradores. Uns com mais de 35 anos, outros recém-chegados, mas todos com o mesmo princípio: fazer do frango produzido aqui um alimento com sabor de família. Agradecemos a Deus por esta oportunidade. Agradecemos a família por dedicar este dia com a nossa equipe. Agradecemos a atenção e o carinho dos colaboradores e agradecemos a vocês pela audiência. Te espero no terceiro e último episódio da série e até lá.